Obrigado, senador Vanderlan, pela oportunidade de estar aqui, a qual cumprimento os demais integrantes da mesa, os demais convidados, parlamentares, colegas também do Pacto de Brasília, o Geraldo do Sind Receita, Celso Maliani da FENAFISCO, Marco Sérgio da FEBRAFIT também, que acompanha aqui também essa audiência, e o presidente da Anfip também, Wilson Romero. A Anfip é uma entidade que tem a sua tradição, a sua bandeira principal, a Previdência Social e outros assuntos ligados à administração pública também. O que é o Pacto de Brasília? Todas as entidades representantes do Fisco Federal, Estadual e Municipal e Distrito Federal se reuniram assim que começou a avançar a reforma em 2019. Dentre as discussões que havia entre o grupo, algumas divergências, a gente convergiu no seguinte tema: defender a administração tributária. A reforma não vai ter o seu efeito desejável se não houver uma administração tributária forte, equipada, com pessoas capacitadas, recursos para fiscalizar, arrecadar. Se não houver isso, vamos encontrar grandes dificuldades. Então, quem compõe esse Pacto de Brasília? São essas entidades que representam o fisco federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. Então, todos nós estamos acompanhando a reforma desde lá da Câmara e agora estamos aqui também colaborando com o texto para que seja uma reforma que possa alcançar o seu objetivo que toda a sociedade quer. Que problemas temos hoje? Na administração federal, nós temos uma redução de auditores fiscais em quase 60%. Em 2000, eram 12.120 em 2000, e em 2020 éramos 7.461. Então, o que a gente vê é a administração tributária sendo reduzida, sendo colocada ao lado, quando, na verdade, o principal recurso para financiar o Estado é o tributo. O Estado, o governo, não tem quiosque de cachorro-quente na esquina vendendo para poder pagar suas contas. É o tributo que sustenta as políticas públicas. Nisso, quando você não consegue arrecadar, o que é feito? Aumenta-se a dívida pública. Tem que pagar despesas, não tem dinheiro, tem que se ir ao mercado financeiro para poder pagar as contas. Então, nós temos aí uma dívida nesse valor. Pela complexidade da lei, temos um contencioso nesse valor de quase 5 trilhões aí, devido à complexidade que existe. Temos uma renúncia fiscal também que vem corroendo as finanças públicas, principalmente a Seguridade, como vou ver na frente. Além da sonegação. Se você não tem uma administração tributária que possa chegar para poder evitar a sonegação, o que a gente vê é esse valor sendo crescendo ano a ano. Bom, o pacto se juntou defendendo alguns princípios básicos na nossa reunião. Uma delas é o pacto federativo. A reforma não pode, de alguma forma, arranhar esse pacto. O Estado tem que ter autonomia na arrecadação, na administração dos recursos públicos. Manutenção da estrutura que hoje há. Cada Estado e município tem uma estrutura, tem uma administração tributária que deve ser respeitada, deve ser preservada e até melhorada ela. O julgamento administrativo tem que ser nesses locais, tem que ser mais perto, deve-se... Um princípio da administração é resolver o problema quem está perto do problema e não trazer para uma esfera mais distante. Que os servidores que estão ali trabalhando nessa administração sejam preservados esses cargos. Criado um órgão federativo, que a gente está vislumbrando que acontecerá, que seja implementado pelas pessoas que estão ali, os servidores capacitados hoje, que estão lá. E, se for criado um órgão federativo, que aqueles que vão presidir esse órgão sejam o poder do executivo, o ministro, o secretário, alguém que esteja ligado ali à área, sem uma interferência de iniciativa privada. Um dos maiores perigos que a gente vê é o Conselho Federativo, que o pacto está vendo isso como um quarto poder, de podendo iniciar a iniciativa de leis, criar lei, tirando poderes até mesmo do Estado, que a gente vê um perigo
contra o Pacto Federativo, contra a autonomia dos entes. Então, o que a gente quer? Uma competência que esteja limitada, funções ali específicas para poder trabalhar, que cuide da uniformização da lei, que esse era um pilar básico da reforma, que era uma legislação única. Então, ele deve uniformizar, como hoje existe no Juizado Especial Federal a Turma Nacional de Uniformização. Então, alguém que possa milindrar. Isonomia nos cargos existentes dentro dessa estrutura. Harmonizar o contencioso em caso de divergência, não ter... não ficar criando em cada local uma interpretação, mas que ele possa harmonizar isso. Preservar os cargos que já existem hoje na administração tributária e que a lei complementar possa estabelecer esses limites para esse conselho, não dando tanto poder, não arranhando, não interferindo na autonomia dos entes federativos, Estado, município, União também. Bom, CBS. A CBS está substituindo o IPI, PIS e CONFINS. No IPI, a gente vê que uma parte dele vai para o fundo de participação dos estados e municípios. E depois ele vai, com o tempo, vai ser reduzido a zero. Então, como é que vai ficar a situação de estado e município depois, quando esse dinheiro sumir? Então, é uma questão que tem que se resolver. A ideia do artigo 95 é que a CBS vá toda para a Seguridade Social. O PIS, uma parte vai para o BNDES também criar, para poder projetos de desenvolvimento econômico. Então, também já tem uma parcela que não vai ficar para a Seguridade. A CONFINS hoje vai para a Seguridade Social e a lei complementar, no artigo 95, está apontando para ela para poder legislar sobre esse imposto. O que a gente defende é que esses recursos realmente vão para a Seguridade Social, que é uma área que hoje vem enfrentando várias reformas, mas essas reformas não acabam resolvendo o problema, e sim agravando para o trabalhador. A Anfip, ela publica um livro que é de análise de seguridade social desde 2020. Então, no ano de 2022, o que a gente descobriu? Tivemos uma receita de 1,9 trilhões, a Previdência, uma despesa de 1,2 e um déficit de 131 bilhões. Só com uma renúncia de 252 bilhões. Se não houvesse a renúncia, estaríamos com um superávit de 111 bilhões. Então, esse número de isenções, esse número de benefícios para o mercado, tem agravado a situação da Seguridade e sobrecaindo sobre quem? O pobre trabalhador. Algumas sugestões para o texto que está aqui no Senado. Uma é essa do artigo 156A, com esse parágrafo 5º, que coloca, em regra geral, que vai haver compensação sem entrar nenhum dinheiro para os cofres públicos. O que a gente quer, não, que se crie exceção para aquelas situações, aquele setor produtivo que vai recolher só no final, aí sim, ele possa se compensar sem recolher. Mas, regra geral, tem que haver recolhimento. Hoje, o maior problema dos estados são devolver crédito de ninguém que nunca recolheu nada e está se devolvendo dinheiro. Aí fala que o estado tem uma dívida imensa, mas muitas vezes cria-se uma empresa laranja, vai emitindo nota fiscal, o outro na ponta vai adquirindo crédito, apresenta lá, a outra que emitiu fecha, quando você vai lá não tem nada. Então, é preciso haver esse acerto para poder resolver esse problema de décadas. O ideal é que não seja o Tribunal de Contas que faça esse cálculo da alíquota. O Tribunal de Contas tem a sua prerrogativa de já cuidar dos recursos públicos que são encaminhados pelo Estado, mas que fique com o Ministério da Fazenda e com um conselho que vai ser criado, e não com o Tribunal de Contas. Nesse artigo, a gente pede para que, quando for fixar a alíquota, pegue um ano anterior de base. No caso, eu coloquei ali, não está na Constituição, mas só para exemplificar, que esse ano, o ano de referência para poder fazer o cálculo da alíquota, seja de 2026, para o inciso 1, que manda começar em 2027, e no inciso 2, o ano de 2028, porque vai se começar em 2029 e estabelecer a alíquota. Então, pegar o ano anterior... 15 segundos. Para poder ver o que entrou, o recurso que o Estado, o ente federado tinha, para poder equilibrar ali as contas, né?
A ideia da reforma não é, prejudicar as contas dos entes federados. Aqui também que o Ministério da Fazenda calcule a CBS e que o Conselho calcule o IBS, cada um, como diz aí o ditado, né, o ditado popular, cada um no seu quadrado. Aí, no caso, o parágrafo 7º não fica sem sentido, né? Então, a ideia é suprimir ele. Obrigado, né, pela oportunidade de poder estar aqui colaborando com o texto. A Anfip está à disposição para apresentar os estudos, aquilo que precisar aqui para os senadores e aqueles mais interessados. Muito obrigado. Desculpa. Nossos agradecimentos, senhor Gilberto Pereira, que é o vice-presidente de Estudos e Assuntos Tributários da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Anfip. Com a palavra o senhor Tássio Lacerda Gama, professor de Direito Tributário da PUC de São Paulo. Requerimento do senador Ângelo Coronel, que, aliás, senador Exalci, senadora Tereza, bem-vinda. Me passou agora uma foto dele fazendo uns exames, não está se sentindo bem, por isso que ele não está aqui presente, senhor Tássio. Então, com a palavra, senhor Tássio. Boa tarde.